Galera, tô eu aí de volta. Na aula passada nós paramos no artigo 105 e eu falei que daríamos continuidade no artigo 106. Ok? Perfeito? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se você esperou um tempinho para assistir a próxima aula, mas se esperou, acorda, dá um tapinha no rosto, toma um gole d'água, joga uma água no rosto e vem para cá, porque a gente vai ser aprovado nesse concurso. Perfeito? A gente está estudando a Resolução 201 de 1997, que ela institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Perfeito? Vamos lá. Artigo 106. A retirada de proposição em qualquer fase do seu andamento poderá ser feita quando requerida pelo autor ao presidente da Assembleia, que após obter as informações necessárias, definirá pelo acatamento ou não do pedido, de cujo despacho caberá recurso para o plenário. Então vamos lá. A retirada de proposição em qualquer fase do seu andamento poderá ser feita, correto? Eu posso retirar aquela proposição? Posso em qualquer fase, beleza? Quando requerida pelo autor ao presidente da Assembleia, ou seja, o próprio autor da proposição pede para retirá-la, ok? Que logo, após obter as informações necessárias, o presidente obter as informações necessárias, ele definirá pelo acatamento, ou seja, vou retirar, ou então não vou acatar, ela vai continuar, cujo despacho caberá recurso para quem? O plenário, tá bom? Então, o próprio autor da proposição pediu para retirá-la. Então, o presidente ele vai fazer o quê? Ele vai obter todas as informações necessárias e ele vai definir, peraí, retiro? Não, eu mantenho, perfeito? E em cima disso, cabe o quê? Recurso ao plenário, ok? Vamos lá. Se a proposição que se pretende retirar tiver parecer favorável de todas as comissões competentes para opinarem sobre o seu mérito, somente o plenário poderá deliberar sobre sua retirada ou não. Então, vamos lá, a gente tem aqui uma ressalva, correto? Que se todas as comissões competentes para opinarem a respeito daquele mérito, elas opinarem favorável à proposição, então não vai ser o presidente com recurso ao plenário que vai retirar, vai ser quem? Quem é que delibera sobre? O plenário. Perfeito? Parágrafo 2º. Se a proposição tem como autor comissão técnica ou a mesa, esta só poderá ser retirada a requerimento do seu presidente, com prévia autorização do colegiado. Ok? Tratando-se de proposição de iniciativa coletiva, sua retirada dar-se-á a requerimento de, no mínimo, maioria absoluta dos signatários. Ou seja, se eu tenho uma proposição que a iniciativa foi coletiva, todos os signatários, eles vão ter que se pronunciar sobre. E aí eu vou ter que ter o quê? Maioria absoluta, ok? Dos signatários. A proposição retirada na forma deste artigo não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário. Então, uma vez retirada, eu não aprecio novamente, salvo se o plenário deliberar que de fato tem que ser apreciada e analisada novamente. Ok? Finda a legislatura, serão arquivadas todas as proposições que ainda estejam pendentes de deliberação pela Assembleia, exceto as de iniciativa dos demais poderes, perfeito? Então, as que forem de iniciativa do próprio Poder Legislativo, elas serão arquivadas. Agora, se for de outro poder, aí beleza, aí não vai ser arquivada, ok? Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada ou reapresentada na sessão legislativa subsequente, desde que o requeira seu autor ou autores, ou ainda 1/3 dos membros da casa. Então vamos lá, se eu quero desarquivar aquela proposição, ou eu quero reapresentar ela em sessão legislativa subsequente, quem é que tem que requerer? O autor ou os seus autores. Perfeito? Ou ainda 1/3 dos membros da casa. Perfeito? Estamos juntos? Então vamos embora. Artigo 108. Quando
por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os prazos regimentais, a mesa, por iniciativa própria ou a requerimento do autor, fará reconstituir o respectivo processo. Então, vamos com calma, passo a passo. Olha só, quando por extravio ou retenção, extravio, ou seja, foi perdido, sumiu o processo, ou retenção, ou seja, retenção indevida, ele ficou lá, ó, guardadinho, retiveram de maneira indevida, ele simplesmente guardou e não entregou mais aquilo, perfeito? Não for possível o andamento de qualquer proposição, reteram a proposição. Vencidos os prazos regimentais, que a gente já aprendeu quais são, a mesa, por iniciativa própria, lógico, ou a própria mesa vai ter essa iniciativa, ou a requerimento do autor daquela proposição, fará reconstituir o respectivo processo. Ou porque ele foi perdido, ou então porque ficou retido de maneira indevida. Ok? 109. Toda proposição será publicada no Diário da Assembleia ou em avulsos, exceto requerimentos. Ok? Fechou? A gente entra agora dos projetos. Tá? Vamos lá. Artigo 110. A Assembleia exerce sua função legislativa por via de projeto de lei ordinária, de lei complementar, de lei delegada, de decreto legislativo, de resolução e de proposta de emenda à Constituição do Estado. Então ela vai exercer a sua função legislativa através de quê? Projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, projeto de lei delegada, correto? Projeto de decreto legislativo, resoluções e propostas de emenda à Constituição do Estado. Perfeito? Então é assim que ela vai exercer a sua função legislativa, ou seja, a sua função legiferante. Perfeito? É o exercer da sua competência legiferante. Perfeito? A sua competência legiferante. Então vamos ao próximo, 111. A iniciativa dos projetos de lei na Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 27 da Constituição Estadual e deste regimento, é a seguinte. Então vamos lá, a iniciativa, vamos embora. Aí ele bota aqui, ó, de deputados, individual ou coletivamente, de comissão ou da mesa, perfeito? Do governador do Estado, do Tribunal de Justiça, do PGJ e dos cidadãos. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui e faz aquele mapinha bonitinho para a gente, ok? Ou seja, a gente vai fazer aqui agora a iniciativa de projetos de lei na Assembleia Legislativa, perfeito? Ó. Iniciativa, perfeito? 2 projetos de lei. Correto? Vamos lá. A gente viu aí o primeiro, ó, de deputado individual ou coletivamente. Então a gente bota aqui, ó, deputado. Perfeito? Que pode ser o quê? Individual ou coletivamente. Perfeito? A gente também viu aí, ó, de comissão ou da mesa. De comissão ou da mesa. Perfeito? Nós também temos de quem? Do governador do Estado. Governador do Estado. De governador do Estado. Também temos de quem? Do Tribunal de Justiça.
Temos também aqui, ó, do PGJ. Do PGJ. Correto? Do Procurador-Geral de Justiça. E, por fim, dos cidadãos. Perfeito? Dos cidadãos. Beleza, galera? Então a gente já sabe que a iniciativa dos projetos de lei, ela pode ser do deputado, seja individual ou coletivamente, pode ser de comissão ou da mesa, pode ser do governador do estado, pode ser do Tribunal de Justiça, pode ser do PGJ ou pode ser dos cidadãos. Ficou tranquilo, galera? Então, cara, com todo respeito, bota isso daqui no teu caderno, faz uma mapinha mental, cola na parede do seu quarto, porque vai cair na sua prova isso daqui. Perfeito? Vai cair na sua prova. Então, não dá mole com relação a isso aqui. Ok? Perfeito? Então, vai lá, copia, toma o meu gole d'água aqui, enquanto isso você aperta o pause para copiar e eu vou apagar o quadro. Ok? Vamos lá. Parágrafo único. A matéria constante do projeto de lei, rejeitado, somente poderá constituir objeto novo, aqui ó, de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de quê, gente? Da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Ou, no caso do inciso 4, por iniciativa dos autores, aprovada pela maioria absoluta do plenário. Como assim, inciso 4, Geraldo? Olha lá. Olha lá, ó. Tá vendo? Foi? Vem para cá. Estamos juntos? Sim ou não? Bora. 112. Os projetos de lei compreendem 2 pontos. Só passei demais. Tá. Vamos embora. Compreendem 1. Projetos de lei destinados a regular matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção do governador do Estado. Perfeito? Ou seja, eles vão compreender esses projetos de lei destinados a regular matérias de competência do Poder Legislativo com a sanção, tem que ter a sanção do governador do Estado, do Poder Executivo. Os projetos de lei complementar destinados a regular matéria constitucional. Beleza? É aquela lei complementar que ele vai complementar a ordem constitucional. Por exemplo, a Constituição do Estado dispõe de determinado assunto assim, assim, assado. Ele vai lá e dispõe, ele vai regulamentar, ele vai fazer isso através de quê? Da lei complementar, perfeito? Ele vai regular, na verdade, né? 3. Os projetos de lei delegada que se destinam à delegação de competência na forma estabelecida na Constituição Estadual, ou seja, essa lei delegada vai ser o que? Disposto na Constituição do Estado. Os projetos de decreto legislativo destinados a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo sem a sanção do governador do Estado. Ou seja, porque ele vai produzir efeitos somente no âmbito interno. Perfeito? Somente no âmbito interno. Então não há de se falar em sanção. Perfeito? Por parte do governador do Estado. 5. Os projetos de resolução destinados a regular, com eficácia de lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legislativa, e as de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva se pronunciar em casos concretos, como? Aí ele vai trazer um rolzinho aqui agora, tá? Vamos embora. Qual é o rol? Perda do mandato de deputado, permissão para a instauração de processo disciplinar contra deputado, constituição de comissões temporárias, nos casos previstos neste regimento, conclusões de comissão parlamentar de inquérito, perfeito? Conclusões de comissão permanente sobre proposta de fiscalização e controle, lembrando que o titular do controle externo é o Poder Legislativo, que vai exercer Conselho do Tribunal de Contas.
conclusões sobre as petições, representações ou reclamações da sociedade civil, matéria de natureza regimental, perfeito? Assuntos de sua economia interna e dos seus serviços administrativos. Artigo 113. Os projetos deverão ser redigidos em artigos numerados, de forma concisa e clara, precedidos sempre da respectiva ementa. Então, o projeto, ele vai ter a sua ementa, correto? Mas eles têm que ser o que ali, ó? Redigidos em artigos numerados, de forma concisa e clara. Gente, concisa e clara. E lógico, precedidos sempre da sua ementa. Parágrafo 1º. Cada projeto deverá conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa e a respectiva justificativa escrita. Perfeito? Então, o que cada projeto deverá conter? Ele diz a enunciação da vontade legislativa, então a palavra-chave enunciação da vontade legislativa, e a respectiva o quê? Justificativa escrita, ok? Daquela enunciação, daquela vontade, a justificativa dessa vontade. Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais matérias diversas, ok? Então, nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais matérias diversas. Então, você já sabe que ele vai ter que versar a respeito de uma matéria. Os presidentes da Assembleia, antes de emitir o despacho preliminar, poderá abrir aos autores do projeto que forem apresentados, sem a observância dos preceitos fixados nesse artigo, o prazo de 3 dias para que estes sejam complementados e adequados aos preceitos deste regimento. O que acontece? Ele vai ter lá um artigo tratando, o artigo do projeto tratando de matérias diversas, um único artigo tratando de mais de uma matéria. Perfeito? Ele pode ter artigos enumerados de forma não clara, não concisa. Então, o que faz aqui? Ó, o presidente da Assembleia, antes de emitir o despacho preliminar, ele faz o quê? Ele pode fazer o quê? Aqui, ó. Ele faz o quê? Ó, antes de expedir o despacho preliminar, ele vai abrir aos autores do projeto que forem apresentados, sem a observância dos preceitos fixados nesse artigo, ou seja, sem a obediência de todas essas disposições que nós acabamos de aprender, o prazo de 3 dias, para que eles venham consertar toda a problemática que estava sendo apresentado, para que eles venham sanar todos os vícios que tinham contido ali naquela proposta. Perfeito? Naquele projeto. Estamos juntos? Perfeito? Então vamos embora. 114. Aos projetos que versarem sobre matéria análoga ou conexa de outro em tramitação, serão a ele anexados de ofício por ocasião da distribuição, votando-se o mais antigo na ordem de entrada, sendo os demais autores considerados coautores. Perfeito? Nada a falar a respeito disso. Os projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo que receberem parecer contrário, quanto ao mérito de todas as comissões a que forem distribuídos, serão tidos como rejeitados e automaticamente o quê? Arquivados definitivamente por despacho do presidente da Assembleia. Cabendo recurso a quem? Ao plenário. Se é o presidente que deu a decisão, o recurso vai ao plenário desta decisão, desde que não tenha havido recurso anterior, perfeito? Então, uma vez sendo arquivado, o recurso é para quem? Para o plenário, e desde que não tenha recurso anterior, para não ficar postergando, para não ficar botando para frente um recurso atrás do outro, ok? Vamos lá. 2 requerimentos, disposições gerais. Os requerimentos assim se classificam quanto à competência, perfeito, foi. Os requerimentos, como eles podem ser classificados? Então, a gente bota aqui. Classificação. 2.
requerimentos. E eles vão se classificar quanto à sua competência, que a gente viu aqui agora, tá vendo? Ó, quanto à sua competência. Perfeito? Aqui, ó, quanto à sua competência. Beleza? E quando se tratar da competência, ele vai se subdividir, sujeita apenas a despacho da presidência da Assembleia ou sujeita à deliberação do plenário. Perfeito? Então, ele vai estar sujeito apenas a despacho da presidência da Assembleia. Aqui, ó. Despacho do presidente da Assembleia. Ou, como diz aqui, ó, a deliberação do plenário. Eu vou ter uma deliberação do plenário. Perfeito? Eu também tenho o quê? Quanto à forma. Perfeito? E quanto à forma, eu tenho verbal, verbais, tá? E eu tenho o quê? Escritos. Perfeito? Então, a classificação dos requerimentos, ele pode ser quanto à competência ou quanto à forma. Perfeito? Quanto à competência, ele pode ser despachado pelo presidente da Assembleia ou ele pode ser por deliberação do plenário. Quanto à forma, ele pode ser verbal ou pode ser escrito. Copia isso daí, ok? Pode ser verbal ou pode ser escrito, ok? Tranquilo? Deixa eu sumir aqui para tu copiar. Vai lá. Pode ser verbal ou escrito. Foi? Tranquilo? Massificando mais uma vez, tá? Classificação dos requerimentos. A gente tem a classificação quanto à sua competência e quanto à sua forma. Quanto à competência, ou vai ser competência para despachar pelo presidente da Assembleia, ou para a deliberação do plenário. Quanto à sua forma, ele poderá ser verbal, ou poderá ser escrito. Acabou. Mais fácil do que isso aí, não existe, ok? Então, vamos embora, que eu vou apagar aqui agora para vocês no quadro, tá? Foi? Então, vamos embora. Olha só, artigo 116. O requerimento, assim se classificam. Os requerimentos assim se classificam quanto à competência, e aí você já sabe, sujeito apenas a despacho do presidente da Assembleia, conforme o nosso fluxograma, o nosso mapa mental, ou sujeito à deliberação do plenário. Perfeito? Pode ser deliberado? Pode. A gente viu a todo instante aqui que, ora, o presidente da Assembleia vai despachar, ora eu tenho que submeter ao plenário. Perfeito? Quanto à sua forma, ela pode ser verbal ou ela pode ser o quê? Escrita. Nas argumentações verbais ele falou, então pode ser o quê? Escrita. Ok? Perfeito? E para a gente encerrar a aula de hoje, artigo 117. Os requerimentos independem de parecer das comissões, salvo deliberação em contrário da Assembleia e os casos excepcionados por esse regimento. Então, olha só, ele diz aqui, ó, os requerimentos independem de parecer das comissões, ou seja, o requerimento, eu não dependo de parecer daquela comissão, a não ser que eu tenha uma deliberação contrária da Assembleia a respeito daquele requerimento. Perfeito? Mas fora isso, eu não dependo disso. Lógico, e nos casos em que este estatuto, ele excepciona, perfeito? Nos casos que ele entende o seguinte, eu tenho que ter parecer das comissões. Perfeito, galera? A gente encerra mais uma aula aqui, e aí você vai lá no final, você marca lá, ó, diz, eu gostei da aula, não gostei da aula, perfeito? Eu quero ouvir sua opinião, mas lembrando a você, eu quero a sua opinião sobre a aula, perfeito? Porque eu falo com os alunos, né, comenta aí, vê se tá legal, se não tá, aí o aluno vai lá e dá uma nota ruim, porque a internet estava travando.
Eu já tive várias notas assim. E aí, o que acontece? Eu quero saber a sua opinião, não da internet, mas para saber o que você está achando da aula. Se está bacana, se não está. Perfeito? Então, eu e você, juntos até a posse, eu acredito na sua vitória. Até a próxima aula. Tchau, tchau.